Mas eu fiz uma descoberta, cara, tava o tempo todo à minha frente, eu não enxergava. Que às vezes eu passar um final de semana sem que haja entrada é lucro. Sim, sim. Porque quando não dava entrada, eu ficava ansioso e falava, vou forçar alguma coisa aqui. Verdade. E aí, sempre perdia. Que legal que você trouxe então, cara, às vezes é melhor eu ficar com a minha banca de R$250, eu não crescer, do que voltar para 100. Exatamente. Ou seja, você ganhou 100, se for pensar assim. Né? E tenho que confessar que aqui a gente tá para falar a verdade, eu comecei a me tratar disso, mas ainda sofro dessa ansiedade. Sim. Eu sofro dessa situação de, às vezes, deixar de entrar. Então eu comecei a entender, agora falta eu assimilar isso, que às vezes deixar de investir também é lucro. Mas existem estudos que demonstram que nós conseguimos lidar mais fácil, apesar de não ser fácil, mas só em comparação, com uma perda do com o deixar de ganhar. E quando você está ali observando uma estratégia e ela não dá entrada, mas o gol acontece, o que registra na sua mente é: deixei de ganhar. Por que que eu não fiz essa entrada? Por que que eu não forcei? Por que que eu não entrei antes da odd? É mais difícil lidar com o deixar de ganhar do que com o perder. Não deveria ser, mas é assim que funciona a nossa mente. Então a gente se cobra muito mais o porquê que eu não fiz aquele investimento. Porque assim como você, eu tinha a impressão de que o dia que eu não investia, apesar de estar analisando os jogos, eu não havia trabalhado. Teve época, ô Celso, que eu virava praticamente noite, porque eu pegava os campeonatos asiáticos, depois emendava com os campeonatos europeus e ia porque eu acreditava que quanto mais investimentos eu fizesse, mais eu ganhava. E a verdade é que naqueles meses que eu forçava muito investimento, vários investimentos, é quando eu perdia dinheiro. Então eu cheguei à conclusão, depois de um pouco mais adiante, de que o melhor seria não fazer muitos, mas o contrário. Fazer poucos, porém os investimentos certos. Fazer poucos, mas os bons investimentos. Mas aí eu caio nesse mesmo problema que você me trouxe, que eu também vivi lá atrás. Que eu ficava, às vezes, durante um dia todo ali aguardando as oportunidades e elas não apareciam. E eu ficava frustrado. Eu falei, cara, eu não trabalhei hoje. Eu não consegui fazer um investimento sequer. Então isso não pode me dar lucro no longo prazo, porque era o sentimento que eu ficava, porque a minha mente ainda estava programada de acordo com o mercado tradicional, onde quanto mais eu faço, mais eu ganho. Foi quando entrou a filosofia Sniper. Eu ouvia, Gilson, porque em um certo momento, como no trade esportivo, a gente já falou isso várias vezes, a gente não tinha tanta informação de pessoas que já estavam onde a gente queria estar, então eu fui buscar informações em outros mercados financeiros similares ao trade esportivo, Forex e Bolsa de Valores. E eu ouvia muitos grandes investidores e continuam falando, você tem que ser um sniper na hora de investir. Você tem que ser um sniper na hora de investir. Com certeza você ouviu várias vezes pessoas realmente que você vale a pena parar para ouvir falando isso. Fala, cara, então espera aí. Se eu tenho que ser um sniper na hora de investir, deixa eu entender o que um sniper faz, o que ele realmente é. E foi quando eu desenvolvi a filosofia sniper, inclusive as estratégias do treinamento são as estratégias que eu chamo de sniper 1, sniper 2. Quando a gente fala S1, S2, para quem não está no treinamento, é exatamente uma abreviação do sniper 1, sniper 2. Porque o sniper, quando ele vai para uma guerra, ele se posiciona e às vezes fica um dia todo, 2 dias, uma semana e não dá um tiro. Porque ele precisa que os fatores estejam alinhados para ele não colocar a vida dele nem a vida dos colegas dele em risco. Então, ele passa um dia, assim como a gente, às vezes, observando ali o alvo e às vezes não dá entrada para ele, como se fosse no nosso caso. A entrada dele seria o tiro. E ele junta as coisas dele e vai embora. Quer dizer que aquele cara não trabalhou? Será que se ele tivesse dado um tiro sem os fatores, ele não tinha perdido a vida e colocado a vida de vários outros em risco? Então foi essa filosofia que eu tive que trazer para o trade esportivo, fazendo uma alusão e entendendo, cara, o dia que eu fico na frente da tela do meu computador e não invisto porque faltou estratégia, faltou regras das minhas estratégias, eu estou poupando o meu dinheiro, assim como o sniper tá poupando a vida dele e dos amigos, dos colegas dele ali, naquele momento ali, naquela missão. A gente até tratou isso várias vezes durante o curso presencial, da gente conseguir entender que aquele momento que você não investiu, você poupou dinheiro, e se você quiser observar como você bem disse, eu acabei de ganhar dinheiro. Imagina que eu forçasse aquele investimento e perdesse. Eu deixei de perder aquele dinheiro ali. E aí eu finalizo aqui só com uma frase que eu já repeti várias vezes, que o mais importante é sim, você saber quando investir, mas quando não investir, que é exatamente esses momentos que a gente força uma entrada. E às vezes o gol vai acontecer.
se a gente estava esperando. Mas eu prefiro investir e o gol não acontecer desde que eu esteja com as regras ao meu favor, porque no longo prazo é o que vai me dar lucro, do que eu quebrar uma regra, aquele gol acontecer e eu ter lucro naquele momento. Porque aquilo ali vai ser momentâneo, no longo prazo não vai se sustentar. E o que me fez compreender exatamente fazendo essa alusão com o Sniper e entendendo que é melhor fazer poucos, mas fazer bons investimentos. E aí é uma questão mesmo de experiência, de tratar isso mesmo na prática. E desse comparativo. O dia que eu forcei, aconteceu isso aqui. Pô, perdi grana. Hoje eu vou poupar. E aí quando você poupa, você começa a ver o resultado. E você vai absorvendo a questão do método, praticamente.